quando seria pagamento suficiente para ela. Bruno não sabia o que dizer, então apenas agradeceu mais uma vez com a voz embargada e abriu a porta da frente para a doutora. E antes de sair, ela segurou o braço dele de leve e disse mais uma coisa. E senhor Bruno, quando for conversar com sua esposa, lembre-se de que ela está sofrendo tanto quanto o senhor, talvez até mais, porque as mães carregam um peso emocional muito grande quando algo acontece com os filhos. Elas se sentem responsáveis de uma forma que os pais muitas vezes não entendem completamente. Então seja gentil com ela, seja paciente e mostre que vocês estão juntos nisso. Bruno prometeu que faria exatamente isso, e ficou parado na porta observando a doutora Patrícia caminhar até o carro dela estacionado na frente da casa. Um veículo simples e antigo que contrastava completamente com os carros importados dos médicos caros que tinham passado por ali antes. E aquilo só reforçou para Bruno como ele tinha estado procurando ajuda nos lugares errados, pagando fortunas para pessoas que viam Mateus apenas como um caso clínico interessante, ao invés de como um bebê que precisava de cuidado e compreensão. Quando a doutora foi embora, Bruno fechou a porta e ficou parado no hall de entrada por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos e preparar-se mentalmente para a conversa que teria com Adriana, porque ele sabia que aquele seria um momento crucial que poderia definir o futuro da família inteira. E ele não podia errar nas palavras ou na abordagem. Bruno subiu as escadas devagar e parou na frente da porta do quarto onde Adriana dormia. E ele ficou ali parado por quase 5 minutos com a mão na maçaneta, sem coragem de entrar. Porque tinha medo da reação dela. Tinha medo de que ela não aceitasse o que ele tinha para dizer. E que a situação ficasse ainda pior. Mas então ele pensou em Mateus dormindo tranquilo nos braços de Sônia lá embaixo. Pensou no rosto relaxado do filho dele que estava finalmente em paz, depois de meses de sofrimento. E aquilo deu a ele a coragem que precisava para abrir a porta e entrar no quarto. O ambiente estava escuro com as cortinas fechadas bloqueando toda a luz do sol que batia forte lá fora. E Bruno precisou esperar alguns segundos para os olhos se acostumarem com a penumbra antes de conseguir ver Adriana deitada na cama enrolada nos cobertores como se estivesse tentando se esconder do mundo. Ele caminhou até a janela e abriu as cortinas de leve deixando entrar apenas um pouco de luz para não acordá-la de forma brusca. E então sentou na beira da cama e colocou a mão suavemente no ombro dela, chamando o nome dela em voz baixa. Adriana se mexeu debaixo dos cobertores e virou o rosto para o lado oposto murmurando algo incompreensível. E Bruno chamou novamente um pouco mais alto dessa vez, e ela finalmente abriu os olhos devagar com uma expressão confusa, de quem não sabe se ainda está sonhando ou se já acordou. Bruno, que horas são? O Mateus está bem? Bruno sentiu o coração apertar porque mesmo acabando de acordar sob efeito de remédio para dormir, a primeira preocupação de Adriana era com o filho, e aquilo mostrava o quanto ela amava aquele bebê, mesmo estando completamente esgotada e perdida emocionalmente. Ele segurou a mão dela com carinho e disse que Mateus estava bem, que estava dormindo tranquilo com a Sônia, e que ele precisava conversar com ela sobre algo muito importante que a médica tinha descoberto. Adriana se sentou na cama com dificuldade ainda meio tonta do remédio, e puxou os joelhos para perto do peito abraçando as próprias pernas. E Bruno percebeu como ela estava magra, como o rosto dela estava pálido e com olheiras profundas. E ele se sentiu culpado por não ter percebido antes o quanto a esposa estava sofrendo. Ele começou a contar tudo que a doutora Patrícia tinha falado. Explicou sobre como Mateus estava respondendo ao ambiente emocional da casa, sobre como bebês absorvem o estresse das pessoas ao redor. E sobre como era fundamental que Adriana buscasse ajuda profissional para cuidar da saúde mental dela. Adriana escutou tudo em silêncio com os olhos fixos nas próprias mãos. E quando Bruno terminou de falar, ela ficou quieta por tanto tempo que ele começou a ficar preocupado achando que tinha dito algo errado. Mas então, ela levantou o rosto e ele viu que as lágrimas escorriam silenciosas pelas bochechas dela. Eu sabia, Bruno, eu sabia que era culpa minha. Eu sabia que estava fazendo mal para o nosso filho, mas não conseguia parar. Não conseguia controlar o desespero que tomava conta de mim toda vez que eu pegava ele no colo e via aquele rostinho sofrendo. Bruno se aproximou e abraçou Adriana com força, dizendo que não era culpa dela, que ela estava passando por algo muito